Hoje eu não vejo condição nenhuma das elites, particularmente as elites locais, fazerem qualquer complô, porque a economia é globalizada e aquilo que Marx dizia com muita sabedoria é verdade. A infraestrutura econômica que vale. E essa infraestrutura econômica demonstra que não é possível fazer complôs que são desnecessários, porque os governos, pela publicidade, pela transparência, mostram ficam claros todos os seus erros, todas as suas falhas, e, portanto, estes erros e essas falhas vão ser resolvidos em eleições democráticas e não em tolos complôs. Isso é uma visão esquerdista dos anos 60, e se nós quisermos um pouco mais perdida no tempo, nós vamos chegar a Lenin, vamos chegar aos populistas russos que falavam em complô. Hoje não há lugar para complô, não. O senhor acredita, a última pergunta do governo Lula, vamos passar por esse assunto, mas é possível, o senhor hoje vai administrar o maior estado da federação, é possível o nível de desconhecimento que o presidente afirma ter de tudo o que aconteceu nos gabinetes ao lado dele, dos principais auxiliares, é possível que o presidente Lula realmente não saiba dessa teia de corrupção que estava instalada no governo? Aí você tem duas visões, uma visão bipolar. De um lado, se não sabe, é horrível. Um presidente da República que não sabe o que acontece na sua estrutura de governo mostra uma total incapacidade de administrar e de ser presidente da República. Um presidente da República que conhece e não toma atitudes rigorosas é um presidente da República fraco. Portanto, as duas hipóteses são amargas e tristes para nós brasileiros. Tá certo. Agora, voltar um pouquinho ao Ministério Público, o senhor tem aí um desafio, 9 meses aparentemente complicados, né? Vamos ver. E uma coisa que a mídia apresenta como calcanhar de Aquiles do governo Alckmin seria a FEBEM. Né? É um dos momentos difíceis. É uma coisa complicada, que não é uma nos aparenta não ser uma coisa de solução muito simples. O governador se empenhou muito, já tentou resolver esse problema de várias formas, é uma coisa que é complicada. Como é que o senhor enxerga a atuação do Ministério Público nesse processo e de determinadas ONGs, como a comandada pelo padre Júlio Lancelotti, que até foi objeto de uma reportagem da Veja, dizendo que aparentemente tem alguns outros aspectos por trás. Queria que o senhor analisasse um pouquinho. Eu acho que aí nós temos uma situação muito difícil. A situação social que leva aos menores, aos adolescentes, a situações de conflitualidade, situações muito difíceis. Esse é o primeiro ponto. Como resolver isso? Aí eu acho que todos os meios de comunicação têm um espaço que devia ser reservado à juventude, oferecendo bons exemplos, boas situações de vida, a escola, a família, as igrejas, tudo isso deviam ser instrumentos para a melhoria da visão do jovem perante o mundo, e o mundo consumista é um mundo muito difícil. O mundo do consumidor, esse mundo criado artificialmente pelo capitalismo, é um mundo sem valores. O único valor é comprar o melhor equipamento, é ter a melhor roupa. Isso é muito pouco para a vivência, porém é aquilo que se oferece ao jovem. Quanto à FEBEM em si, a FEBEM é um problema assim, muito sério desde o governo Mário Covas, desde os governos anteriores. Governos ainda mais anteriores não se preocupavam, principalmente no regime militar, com a FEBEM. Certamente davam soluções mais violentas para situações como nós vivemos hoje na democracia. Nós temos que preservar, e aí você falou do Ministério Público, eu quero sempre registrar que é importante a visão do Ministério Público na preservação dos direitos humanos. É claro que o Executivo às vezes fica sensibilizado, fica angustiado com situações criadas em ações civis públicas, em ações populares, mas o Ministério Público é um grande instrumento de preservação dos valores democráticos, de valores éticos, valores mínimos de uma sociedade. E a FEBEM? A FEBEM, eu creio que desde o ano passado, o governador Geraldo Alckmin pôde equacionar o problema. Não será resolvido certamente na sua plenitude, mas ele está equacionado. O governador Geraldo Alckmin e uma equipe extremamente qualificada pensou em unidades de 40 menores. Serão 40 menores com 70 funcionários que cuidarão desses 40 menores. Estas unidades serão distribuídas por todo o interior de São Paulo. E aí nós temos uma situação muito difícil, que alguns prefeitos, com uma visão social muito estreita, não querem a instalação dessas pequenas unidades nos seus municípios, criando, inclusive, situações junto à comunidade muito difíceis. Esse foi uma das grandes dificuldades para nós instalarmos, o governador Geraldo Alckmin
em todo o interior de São Paulo, pequenas unidades de 40 menores. Felizmente, particularmente no Grande São Paulo, os prefeitos foram bastante sensíveis, bastante preocupados com o problema social, e nós vamos ter uma rede em todo o Grande São Paulo, em todos os municípios do Grande São Paulo, de pequenas unidades. Alguns municípios vão receber 2, outras até 3, mas quase todos uma unidade. 40 menores, 70 funcionários. Desses 70 funcionários, 30 são funcionários ligados à FEBEM, e 40 serão de organizações não governamentais locais. Eles são criados espontaneamente, certamente com o apoio das igrejas, com o apoio dos prefeitos, mas são criados a partir da comunidade, e esses 40 funcionários darão também assistência aos menores. É uma grande solução, uma busca de uma grande solução, porém, um custo elevadíssimo. Mas eu creio que a preservação desses menores, levá-los novamente para a sociedade como figuras dignas, é tão importante que esse custo deve ser exigido de cada um de nós. Mas a questão do menor infrator, na opinião do senhor, se resolve com mais ação policial, mais ação judicial, uma ação mais da sociedade, preventiva até? Mais escola e mais sensibilidade da sociedade. A sociedade, às vezes, é cínica. Ela diz que o menor infrator tem que ser apoiado e não apoia. A sociedade quer que o menor infrator seja objeto de recolhimento, mas depois não quer dar apoio. É muito complicada a situação. E às vezes vem alguns que são aproveitadores do apocalipse e se aproveitam de situações muito difíceis. Isso é o pior. E aí querem fazer grandes movimentos, na verdade não fazem movimento nenhum, apenas fazem uma exibição pessoal. E isso que é o pior. E portanto, nós temos que trabalhar com o menor com grande cuidado, porque ele pode ser também objeto de fatores políticos externos que não são próprios da preservação da sua dignidade e a busca da socialização desses menores. Acho que esse projeto pode ser alguma coisa positiva. É uma experiência rica, custosa, muito custosa, mas necessária, porque os grandes complexos são equivocados, indiscutivelmente. Temos consciência disso e queremos, se Deus quiser, até o fim do governo Geraldo Alckmin, até dezembro deste ano, desativar Tatuapé, porque é uma necessidade. O Ministério Público, na Constituição, acabou se tornando um quarto poder efetivamente. É verdade. Eu queria entender aqui do senhor, como é que o senhor vai se relacionar nesses próximos 9 meses e se o orçamento do Ministério Público é condizente com o papel constitucional que ele desempenha no Estado de São Paulo. Olha, primeiro você teve uma nova lei do Ministério Público promulgada agora no início deste ano. Isso é uma grande condição para o Ministério Público ser ainda mais atuante no Estado de São Paulo, uma reclassificação de toda a estrutura do Ministério Público. Foi muito bem trabalhado por ele próprio no Ministério Público, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, teve todo o apoio do Executivo. É uma lei também muito onerosa para o Estado, tanto do Poder Judiciário, a reclassificação do Poder Judiciário, como do Ministério Público. Mas são necessidades básicas para a vida da boa cidadania. São instrumentos necessários que nós temos que apoiar. E o governo Geraldo Alckmin apoiou. Agora, você me diz necessidades orçamentárias. Essas são insaciáveis. E aí é que tem que haver o bom senso de todas as instituições e, particularmente, ter consciência da lei da responsabilidade fiscal. E todos têm. Eu creio que no Estado de São Paulo é uma boa consciência da necessidade de se preservar a lei da responsabilidade fiscal, tanto parte do Poder Judiciário, do Ministério Público com quase poder e nós do Executivo. Portanto, as coisas estão indo bem e o orçamento de São Paulo é um orçamento equilibrado. Tá certo. Doutor Cláudio, foi um prazer recebê-lo. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria deixar já o convite lançado no ar para quando o senhor tiver outra oportunidade. Com muita alegria. Irei, sim. Com muita alegria eu lhe agradeço ao Ministério Público de São Paulo e quero dizer que sou um entusiasta do trabalho do Ministério Público de São Paulo. Sem ele, certamente, os costumes políticos do Brasil seriam piores. Doutor Cláudio, em nome da Associação Paulista dos Magistrados, da Associação Paulista do Ministério Público, gostaria de agradecer imensamente a presença do senhor em nosso programa. Tenham todos uma boa semana e até o próximo programa, onde você estará, uma vez mais, frente a frente com a justiça.